Bom dia, bom esse privilégio de poder mais uma vez estar aí na casa do Senhor, de poder trazer a mensagem, que Deus possa aí me ajudar, a trazer inspiração. Vamos fazer uma oração? Pai, nós pedimos a Tua direção, pedimos a Tua graça, a simplicidade do Seu Evangelho, mas também vida nessas palavras. Que seja um momento agora muito especial, onde você vai poder dizer para a sua alma, se aquieta, onde você vai poder dizer para você mesmo, se desliga de todas as coisas lá de fora, deixa a sua preocupação do dia de amanhã nas mãos do Senhor, e diga para Ele nessa manhã: Senhor, eu vim aqui para ouvir a Tua palavra, a palavra que vai me trazer ânimo, a palavra que vai me trazer encorajamento, a palavra que vai me trazer inspiração, Deus, para que em mais uma semana eu possa ver aí a Tua direção, as decisões sendo tomadas de maneiras assertivas e que o Senhor assim seja glorificado. Nós pedimos as Tuas bênçãos, fica conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, a você que está em casa também, nos assistindo, que Deus abençoe. Só quero lembrar que hoje à noite, quem estará pregando aqui será o diácono Vladimir, Eu estarei na Nova Vida de Porto Novo, Geralmente, as saídas, eu não costumo fazê-las, eu procuro geralmente, eu recuso os convites, eu gosto de estar aqui na igreja, mas às vezes há tanto insistência, eu entendo que não é uma insistência pessoal, mas é algo aí de Deus, para que a gente leve aquilo que Deus também está fazendo aqui, Então a gente tem que obedecer. Abre comigo a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 6, versículo 16 a 25. Enquanto você abre aí, é bom aquilo que o diácono João falou, esse momento aí de feriado, é importante. Alguns vão descansar, outros vão trabalhar, outros vão participar da passeata, Então, cada um aí tem o seu propósito. Então, dessa vez, no ano passado, estive lá em Caraí, eu e um grupo, nós estávamos lá no 7 de setembro, com a bandeira, e essa vez nós vamos, se Deus se permitir, estaremos fazendo esse passeio. Deixa eu só falar algo que é importante, esse passeio, no ano passado nós não conseguimos, porque é um período de setembro, é complicado. Já a partir da segunda semana já começa a chover muito de setembro, porém ainda há risco de que a gente nem consiga ir nessa quarta-feira, Então, só fique atento com relação a isso, mas tem um grupo aí, espero que dê assim tudo certo. Nesse lugar lá também em Tanguá, tem um outro local, chama Lagoa Azul. Você já viu? Sabe o que é? Alguém aqui já viu isso em vídeo? Poucas pessoas, Perto, É uma pedreira que foi desativada e ali começou a acumular muita água, ou começou já a minar água, não sei qual foi a história final, Então fica aquela água azulzinha mesmo, mas vários geólogos, outros profissionais já foram lá, tinha aquela água imprópria para que a pessoa tome banho, Porque tem muito produto químico que foi jogado ali, Mas você acha que os jovens pensam nisso? Não só jovem, mas adulto, Então, eu passo lá por perto também, mas eu nunca cheguei nesse local. Mas é um lugar bonito também para tirar foto. Só para a gente fazer um comentário, e a gente aproveitar aí cada tempo da nossa vida, agradecendo ao Senhor, tá bom? Versículo 6 vai dizer assim: Jacó gerou José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Versículo 16. Versículo 16, é esse que está aí? Não, coloca o 6 para mim primeiro.
por favor. Isso. E Jessé gerou o rei Davi, Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Agora vai para o 17. Assim, ao todo houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio até Cristo. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unisse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendendo anular o casamento secretamente. Volta para mim, por favor. Pública. Pretendia anular o casamento secretamente. Ok. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede-se do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Amém. Então podemos ver, né, que o povo brasileiro, ele é uma palavra muito comum hoje usada, né, resiliente, né, consegue se superar, consegue vencer tantos obstáculos. É só para a gente ver a nossa história aqui, né? Quantas coisas nós, como igreja, já passamos aqui no Coelho para chegar até aqui esse momento, né? Quantas coisas você precisou abrir mão, passar dificuldades, para que você pudesse chegar nessa condição que você tem hoje. Esse dia eu estava lembrando no ensino médio, eu ganhava menos de um salário, como tem hoje esse programa Jovem Aprendiz, né? Não era esse o nome. Então, tinha uma carga horária de 5 da manhã às 7. Era uma carga horária ruim para mim, porque eu tinha que acordar às 5 da manhã, então era bem puxado. E só chegava em casa à meia-noite, que de lá ficava para o colégio. Não tinha dinheiro para jantar, então levava marmita, né, que é uma maravilha. Quem aqui gosta de comer em marmita? Ninguém, não? Silêncio total, né? E eu lembro que, não sei porque os pais, né, a mãe principalmente, tem esse hábito de achar que o filho tem que comer muito. Então minha mãe tinha um limite da marmita, ela botava um pouquinho a mais, pensava e amassava, então era um desespero, mas tinha que comer, era o que tinha. E quando terminava o expediente, ia para continuar o estudo, demorava 2 horas, porque terminava às 5, as aulas pegava às 7 horas e até 11 horas, chegava em casa à meia-noite e pouco. Por não ter condições não tinha dinheiro mesmo, né? Então eu tinha 2 opções: ou eu comia com os professores, tinha que chegar mais cedo, que às vezes o colégio dava lá uma comida para os professores, eu entrava lá e pedia, ou então ficava na cantina com cara de pidão. Você já fez cara de pidão? Né? Então, cara de pidão assim, o que me der eu aceito, o que sobrar eu como, né? E às vezes tinha alguma coisa ou não. Então a gente fica vendo essas fases, né? Que tem algumas pessoas que dizem assim: eu tenho muita saudade do meu passado. Eu não tenho saudade do meu passado, não. Meu passado, eu tenho, cada vez mais eu olho para o futuro, lembro de coisas que foram boas, mas a vida sempre foi muito difícil. Teve alguém assim, como eu, nessa situação, né? Então, é igual a pessoa estava falando esse dia, estava comentando comigo,
acho que foi ontem, falando sobre chuveiro elétrico, né? Que não gostava de tomar, só gostava de tomar banho frio. Falei, tá doido, rapaz, eu tomei banho frio a minha vida inteira e reclamava, e tendo chuveiro elétrico a gente não podia ligar para não gastar energia, né? Então, você imagina você chegar tarde da noite, cansado, e você tem que tomar banho frio. Quando eu casei, a primeira coisa que eu fiz, chuveiro elétrico, né? Então, não tem saudade disso. Então, a gente pode observar que o início, tudo é muito difícil. E a gente pode ver que não somente como o povo brasileiro, como outros povos também, né? Não só o brasileiro, tem essa determinação e consegue vencer. Um dos povos que eu admiro muito é o povo oriental, principalmente os japoneses, né? A capacidade que eles têm de se erguer, de não se abater, no sentido de não se abater, né? Mas tem outras complicações. Porém, o que nós podemos observar é que existe um povo que supera todas essas gerações, que é o povo de Deus. E aí você vai ver a história do povo de Deus, que independente de que continente, de que país, de que a sua origem, passava escassez, fome, dificuldade, epidemias, guerras internas e externas, que são as mais difíceis, né? As guerras internas dentro do seu próprio país, dentro do seu próprio povo. É o que nós vivemos aqui hoje, praticamente no Rio, né? Esses conflitos. E, porém, eles ainda tinham uma outra dificuldade, a dificuldade religiosa, né? Onde eles não tinham poder de se expressar, não tinham poder de adorar o seu Deus, né? Mas, mesmo assim, eles conseguiram vencer, né? E aí, quando você pega esse livro de Mateus, você vai ver a genealogia de Jesus, você vai ver um casal novo, né? Maria e José, e você vai ver que, mesmo na situação de Jesus, a vida não foi nada fácil, né? E aí podemos observar o seguinte, vamos encontrar aqui esse casal, Maria e José, que eles, por ter um compromisso com Deus, por ter um compromisso entre eles iriam ter que tomar algumas decisões que ainda não estava preparado para essas decisões, e essas decisões, essa decisão não só iria mudar a sua própria vida, mas também iria mudar a vida de toda a humanidade, toda uma geração. O Evangelho de João 3, veja o que diz no versículo 16 a 17. Quando você pega esse texto, né, você vai poder achar que se trata de algo que vai acontecer com muita facilidade, né? Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Pois enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Então, podemos achar, quando você pega esse texto aqui, que se tratando de um ato espontâneo, de um ato de amor de Deus, né, seu filho teria muita facilidade para executar a única missão que foi dada para ele, implantar o reino de Deus, né? Então, criamos uma falsa verdade de que Deus enviou o seu Filho para nos tirar das dificuldades. E qual é o primeiro aprendizado que podemos aprender, né? Com a vida de Jesus? Mesmo antes dele assim nascer, com todas as promessas que já tinha, que a vida não seria nada fácil para ele, porém, tudo tinha um propósito. E essa parte aqui é uma parte que todos nós entramos em muitas crises, porque criamos ainda esse ideal. É simples, pega o livro lá de Lucas que você vai observar isso. Você vai ver os discípulos de Jesus, após a sua morte, eles vêm conversando, achando que Jesus veio para resolver o problema de assim, Israel, mas agora ele está morto.
Então eles ficam frustrados, porque eles achavam que Jesus teria chegado ali, iria resolver todo o problema, e aí acontece um outro problema pior, a morte, né? Que é um dos problemas que nos aflige até os dias de hoje. Então, criamos essa falsa verdade, né? Que Jesus veio para tirar todas as dificuldades da nossa vida. E aí, em cima dessa verdade que não se sustenta, muitos desanimam, muitos se frustram, muitos abandonam a fé e até comparam. Qual a diferença que tem? A diferença, querido, que aquele que está em Cristo, ele terá alguém que vai dar apoio, sustento toda hora, incentivo, força, e aquele que não tem, entra em total desespero. Não tem o que nós conhecemos, que chamamos de Espírito Santo, que ele é conhecido como o quê? O Consolador. Então, essa é uma pequena diferença, mas que faz toda a diferença na nossa vida, né? Então, primeiro aprendizado, nós podemos aprender da vida de Jesus, antes de falar um pouquinho sobre os seus pais, né? Físicos, né, vamos dizer assim, aqui na terra, que a vida não seria nada fácil para ele, porém tudo tinha um propósito, que a vontade de Deus fosse cumprida. Então aprendemos com Jesus que ele não veio para tirar os sofrimentos. Essa não é uma mensagem boa, né? Essa não é uma mensagem hoje aceita mais. Essa é uma mensagem hoje recusada entre muitas pessoas que estão na igreja. É uma mensagem hoje que está sendo proibida até de pregar, tá? Mas para que tenhamos autoridade para vencer as adversidades. Então, observe, os sofrimentos eles fazem parte da nossa vida, não como um propósito de Deus, mas por causa do pecado, tá? Mas qual a solução que foi encontrada por Deus para nos ajudar? Através de Jesus Cristo, através da vida do seu Filho, nós podemos ter autoridade para dizer: aquieta minha alma, fica calma, fica tranquilo. Sabe quando você vai para uma cirurgia, né, e que passa um filme na sua cabeça, e o médico diz: olha, a cirurgia é tranquila, mas sabe que tem risco de morte. Que cirurgia tranquila é essa? Nenhuma, né? Você já fica logo apavorado. Mas você que tem o Espírito Santo de Deus, o que você vai dizer? Você vai dizer: Deus, como é que pode? Eu passei por isso. Se você tem esse pensamento, você conhece um evangelho que não é bíblico, tá? Porque Deus não vai tirar você de passar por esse risco, mas Ele vai dizer para você: meu filho, até nesse sofrimento eu estou contigo. Fica calmo, ser forte, ser corajoso. Se você crê nessa palavra, pode dar um glória a Deus aí. Então, primeiro ponto que nós podemos ver aí no versículo 6, na genealogia de Jesus está registrado um erro grave. Olha o que está aí no versículo 6. E Jessé gerou o rei Davi, Davi gerou Salomão, cuja mãe não tinha sido o quê? Mulher de Urias. E é interessante nós observarmos aqui, Davi teve vários filhos. Por que Deus escolheu Salomão? Podia ter escolhido outro, que iria omitir, esconder, né? Ou nem precisar lembrar disso. Então, observa o primeiro ponto da dificuldade, né? Até o nascimento assim de Jesus. Na geração de Davi, né? Que é a geração de Jesus, né? Tem um agravante, um pecado, algo seríssimo, que trouxe transtorno não só para o rei, como perda, como vergonha, né? E aí em 1 Crônicas você vai ler toda essa história, porém, está registrado aqui, que faz parte da genealogia de Jesus, né? Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Podemos assim ver, querido, que os erros eles existem, eles fazem parte da nossa vida, a gente não consegue superar todos eles,
algumas coisas vão ficar registradas de maneira negativa na sua vida. Isso não vai ser diferente na minha vida, no meu ministério, na sua vida, na sua profissão. Mas mesmo diante dessas dificuldades, a graça supera todas as coisas. Aleluia. É importante você entender isso, porque a nossa geração de hoje, a gente se detém simplesmente ao erro, achando que não poderia ter falha nenhuma. Bom que não tivesse, óbvio, né? Mas nós sabemos que isso não é possível. Mas mesmo com essas falhas, quando há uma confissão, quando há um arrependimento, quando há uma mudança, você pode ter uma vida totalmente direcionada e mudada, né? A sua vida não está ao acaso, à sorte, ao achismo, não. Se você é um cristão, a sua vida está nas mãos do Senhor Jesus. Isso você precisa ter essa convicção, né? Porém, assim como Jesus, assim como os seus pais, eles não tiveram facilidade. Então, vamos tirar, né, isso da nossa cabeça, irmãos. Nós não vamos ter facilidade aqui nessa vida, não vamos ter, né? Não espere. Vamos ter alguns momentos bons, óbvio, né? Alguns momentos de refrigério. Sim, o povo de Deus tinha esse momento de refrigério, né? O próprio Jesus e os seus discípulos tiveram esse momento de refrigério, de comunhão, de alegria, mas também tiveram momentos de lutas, momentos de perseguições, momentos difíceis, momentos de dor, momentos de sofrimento. Mas qual era a palavra que foi deixada para Jesus, para os seus discípulos? Que existiriam aflições, mas que era possível vencer, se nós olhássemos para Ele, porque Ele venceu. Aleluia. Então, quando você encontra o profeta, em 2 Samuel, o profeta Natã, ele vai dizer assim, ó: porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você matou Urias, o Hitita, com a espada dos amonitas, e ficou com a mulher dele. Então, não somente na genealogia está escrito, né? Mas em 2 Samuel vai explicar o porquê, né? Por que estava registrado essa situação ali de Salomão, de Urias e de sua esposa? Por um erro, por um momento infeliz da vida daquele homem, por agregar outros pensamentos, por preencher o seu coração com coisas que não deveriam. E aí fica uma lição que a física nos ensina muito bem, né? Nenhum espaço fica vazio. Você pode ter certeza disso. Se o seu coração não estiver cheio das coisas de Deus, ele vai estar cheio das coisas seculares, tá? Se você não estiver, por isso o motivo pelo qual você tem que meditar na Bíblia, ler a palavra, fale salmos, né? Cante louvores, porque se você não preencher o seu coração com essas coisas, o seu desejo vai ser pelas coisas seculares, aquilo que te dá prazer, aquilo que atrai você, tipo de amizades, né? As coisas que não vão te levar em nada. Mas em Romanos vai dizer assim, a fim de que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Então podemos ver aqui também de uma maneira muito clara que a graça do Senhor, né, ela reina pela sua justiça. O nosso Deus não é um Deus de morto, né? Não é um Deus que fica apontando para o pecado. Você está passando por esse problema, mas lembra que você errou? Sabe por que essa luta? Deus está querendo mostrar alguma coisa para a sua vida. Então, essa é uma teologia, não de um Deus vivo, mas de um Deus morto. De um Deus que está morto, que está sempre acusando para que aquela pessoa esteja sempre para baixo. Preste atenção nisso. Uma vez que há uma falha, como teve aqui, né, não há nenhum momento em Mateus capítulo 1, versículo 6, querendo relembrar que Davi cometeu um erro, que aquela situação foi horrível. Não, está lá registrado.
E tanto é que essa falha teve aí o perdão de Deus, que ficou registrado aqui não de uma maneira negativa, mas de uma maneira assim, mesmo tendo essas lutas, a graça de Deus supera todas as coisas. Aleluia! Esse é o ponto importante que nós precisamos sempre aprender com Jesus. Ele não se detém às coisas negativas. Observa só, quando você tem uma dor e você começa a concentrar nela, está doendo, não estou me sentindo bem, não consigo me... Quanto mais você pensa, mais aquilo tem, né? E aí você vai para quem? Para o doutor sabe tudo, que é o doutor Google, né? E aí você vê que a maioria dos sintomas, tudo leva a câncer, leva a tumor. Aí, ao invés de você ficar melhor, como é que você fica? Pior ainda, né? Pior ainda. E é interessante como que nós nos concentramos nessas coisas muito ruins, né? E às vezes é uma casualidade, às vezes até o próprio Deus permite, né? Há um tempo atrás eu estava vivendo uma situação que muitas feridas na língua, mas por questões de alimentação que eu teria que mudar, e aquilo estava incomodando muito. E aí eu conversando com uma pessoa, a pessoa começou a falar de que tinha um amigo, assim do nada, sabe? Tinha um amigo que estava com câncer. Eu falei, é mesmo? Eu falei, aonde? Câncer na língua. Ih, caramba, rapaz, aquilo não deu certo não. Será que isso não acontece com vocês, gente? Parece que as coisas é enviadas assim para deixar você mais desesperado. Então, o que era só um incômodo passou a ser um pavor na minha vida. E aí eu precisei de usar essa autoridade. Aquieta sua alma, meus. Deus está no controle de tudo. E aí, indo ao médico, era sempre uma questão de uma mudança alimentar, né? Então, vamos entender isso, queridos, né? Se concentre nas coisas boas. Ao invés de ver o que houve de ruim com Davi, Deus estava dizendo aqui na genealogia de Jesus, mesmo com isso, Jesus passou a fazer parte dessa geração. Nada pode impedir aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Nada mesmo, né? E aí você percebe claramente como tem sido a dificuldade de algumas pessoas. Não é conviver com o erro, não digo isso, não é aceitar o erro como algo natural, mas não aceita o perdão. Há uma cobrança de uma perfeição tão grande, que quanto mais você tenta buscar essa perfeição, mais você terá dificuldade. Mas quanto mais, querido, você procure andar no caminho do Senhor, praticando a palavra de Deus, ouvindo a palavra, naturalmente a Bíblia vai dizendo que você vai se tornar como Cristo. O seu pensamento, o seu coração, as suas ideias, a maneira com que você age e assim por diante, né? Então, nada foi fácil para Jesus, mesmo sendo filho de Deus. Então, esse é um ponto importante que nós temos que aprender. Nada será mais fácil para você, porque você é filho de Deus, não. Porém, esses obstáculos, Deus há de dar condições para que você possa superá-los, né? Nem na sua genealogia, e aí no versículo 22, aqui 23, vai dizer assim, ó, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Ou seja, Deus já havia determinado, independente da situação, que Ele estaria com você. Gente, isso não é pouca coisa não. Porque o amor de Deus, como está aqui Cadê o texto aqui? Fugiu da memória. Aqui no Evangelho assim, de João, o texto aqui está dizendo assim, justamente isso, que o amor de Deus ele é incondicional. O amor de Deus não está, não é uma barganha, não é uma troca, não é por aquilo que você faz. Ou seja, que independente daquilo que você faça ou não, Ele sempre estará ao seu lado dizendo, vamos caminhar?
Vamos seguir a vida? Vamos mudar isso aí? Vamos parar desse chororô, né, dessas acusações, dessas justificativas? Vamos mudar isso aí. Por que não, querido? Se existe uma solução aqui para a sua vida, por que não você tentar mudar? Versículo 16, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Então aqui, quantas coisas, né, aconteceram nessa geração para impedir que a palavra se cumprisse. Vamos lá, do momento que você se converteu até hoje, será que você consegue lembrar quantas coisas foram surgindo ao longo da sua vida, foram acontecendo? Um desemprego, uma doença, uma perda de um filho, de um parente, uma situação familiar que gerou um desconforto, que não foi resolvido até agora, uma situação sua pessoal, que você não conseguiu assim resolver, que ainda continua passando por lutas. Quantas coisas aconteceram nessa geração, na sua vida, para que impedisse da palavra se cumprir? Mas quantas coisas, de fato, impediu, porque você se deteve naquele problema, você ficou preso àquela situação, e como que em outras situações você conseguiu superar? Porque você entregou nas mãos de Deus, você não ficou focado somente naquela situação, você começou a ver outras situações, e aí, gradativamente, com o passar do tempo, aquilo que era um grande impedimento, passou a ser algo natural e aconteceu espontaneamente, no devido tempo, na hora que Deus assim permitiu. Então vai dizer aqui que foram 14 gerações de Abraão até Davi, e mais 14 gerações de Davi até a Babilônia, né? E depois mais 14 gerações do exílio até Cristo. Olha quanto tempo. Imaginando que uma geração aqui estava na faixa de 30 anos, né? Estou fazendo aqui uma média, você bota aí 36 gerações, quanto isso dá? Então o tempo, às vezes, é longo para que as coisas aconteçam, mas uma coisa é certa, a Bíblia diz que Ele está conosco. Se Ele está conosco e Ele prometeu, Ele vai cumprir. Isso é fato, né? Agora, você tem crido nisso? Você tem acreditado? Então no versículo 17 vai dizer assim: as gerações são marcadas por tempos pessoais significativos, né? Ou por pessoas como Abraão, Davi, né? Cativeiro e Babilônia. Assim, houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio da Babilônia e 14 do exílio até Cristo. Então, no entanto, quando Jesus chamou os fariseus de geração má e adúltera, ele não estava se referindo no sentido dessa geração, se referindo a pessoa significativa, mas a um comportamento cultural. Então, durante essas 14 gerações de cada fase, nós tivemos pessoas significativas, importantes, e aqui eu digo para você que durante esse processo que Deus foi agindo na sua vida, quantas pessoas que Deus levantou que foi fundamental para você? Vamos lá, não desanima não. O que você está fazendo? Você está na igreja? Aonde você está? E aí você reclamou, e você chateou com aquela pessoa, escreveu pelo zap, pessoalmente, você foi lá, né? Você está me cobrando, seja lá o que for que você pensou, e está lá aquela pessoa. Olha, seja lá o que você pode estar interpretando, mas eu estou fazendo o meu papel. E aí, cadê você? Sumiu de novo? Quantas pessoas foram significativas nessa geração? Mas quantas também nessas gerações foram pessoas assim, como diz aqui o texto, né? Foi uma geração má, que não te fez bem. Pessoas que não somaram na sua vida. Pessoas que te feriram.
Pessoas que, ao invés de agregar, criou mais dificuldade para você. Então, no entanto, quando Jesus chamou os fariseus de uma geração má, ele estava se referindo à cultura daquela geração. Mas também estava dizendo que eles deveriam ser encorajados. Sabe, nós hoje vivemos numa geração, queridos, muito difícil. Uma geração que tendenciosa sempre para as coisas negativas. E se nós já orávamos pelos nossos filhos, a oração agora precisa redobrar. Se nós temos os cultos segunda, terça-feira e quarta-feira de oração, essas orações precisam ser intercessórias diárias na nossa vida. Se você é aquele pai, aquela mãe que não impunha as mãos sobre os seus filhos, espera ele dormir, talvez ele não permita, mas depois que ele estiver dormindo, coloque as mãos, ore por ele, interceda. Eu acredito que nós podemos ainda, nos dias de hoje, interferir nessa geração má e fazer uma geração que adore o Senhor. Acredito nisso. Então nós podemos aprender com Jesus que a vida não foi nada fácil para ele, porém, os planos de Deus estavam acontecendo segundo tudo aquilo que ele tinha projetado. Mateus 12, versículo 39, vai dizer assim, ó, Jesus respondeu: uma geração perversa e adúltera. Em Mateus 17, versículo 17, vai dizer assim: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com você? E está se referindo àquele momento que um pai chega para Jesus e diz: olha, tentei resolver aqui com os seus discípulos, mas eles não conseguiram. Então Jesus vai repreender os seus discípulos e vai chamar aquela criança, né, e vai libertar aquela criança, e ali Deus vai dar, através de Jesus, um grande ensinamento. Então podemos ver que mesmo Jesus estando à frente, existe uma geração que vai resistir, que vai dizer: eu não quero, eu sou contra isso, eu não penso dessa maneira, e pior ainda, vai tentar distorcer a verdade do Senhor. Mas observe, se Jesus conseguiu vencer essa geração má, nós também conseguiremos vencer. Sabe, eu digo isso, querido, porque o sentimento que eu, Emilson, eu tenho, é que geralmente a impressão que o que é negativo, eu não sei se é só eu que penso isso, né? O sentimento que as coisas ruins superam as coisas boas. Parece que as coisas ruins têm um eco, né? Uma sonorização muito mais forte do que aquilo que assim é verdadeiro. Mas o que nós podemos observar é que é uma minoria se levantando, né, para impedir aqueles que acreditam na verdade. Observe essa geração, querido. Nós estamos num confronto. Nós, como brasileiros, estamos passando pelos momentos de lutas, sim, no nosso país. Será que você não consegue ver isso? Que não é uma questão política e econômica, que é uma luta espiritual. Quantos aqui já ouviram profecias mesmo de pessoas sérias, dizendo que o Brasil seria um celeiro de Deus para as nações? Observe isso. Isso tem se cumprido, né? Tanto de maneira física. Hoje somos um dos maiores produtores, se eu não me engano, o primeiro de grãos do mundo, só para você ter uma noção disso, tá? Não somente físico, como espiritual também. É o único país que tem acesso em vários lugares em que é bem aceito, né? Pelos vários trabalhos, pela maneira que nós recebemos, acolhemos e assim por diante. Então, é de se esperar que num momento como esse,
O diabo não fica assistindo de uma maneira, dizendo, olha que legal os brasileiros. Nós estamos atravessando uma luta sim, querido. E o que nós estamos fazendo? Estamos olhando para essa geração má e perversa, que distorce a palavra de Deus, aonde dentro das igrejas as pessoas estão favoráveis ao aborto, favoráveis às drogas. Nós temos um país, Suíça ou Suécia, que as igrejas evangélicas, devido ao número de drogados, para tentar ter o controle, sabe o que elas fizeram? Passaram dentro das igrejas evangélicas a servir a droga. Isso mesmo, servir a droga, o que é comprado aí, né? E sabe o que aconteceu? O número de viciados triplicaram. O papel da igreja não é de se conformar com este mundo. O papel da igreja é entender que vivemos tempos difíceis, mas assim como Jesus, que não teve facilidade nenhuma sendo filho único, mas ele conseguiu reinar, nós também não teremos facilidade nenhuma. Eu falei dificuldade, né? Não teremos, assim como Jesus não teve facilidade nenhuma, nós também não teremos facilidade nesse mundo, mas Deus há de nos dar autoridade para reinar sobre essa geração perversa e corrupta. Olhe para o seu filho, para a sua filha e diga, Senhor, eu gerei essa pessoa, não para servir o diabo, mas para adorar o Senhor, para ter autoridade, para tentar tirar o máximo de pessoas que estão perdidas nesse mundo. E aí, como é que você tem aceitado, querido, essa geração má e perversa? Você tem visto isso como naturalidade, como não tem jeito? Eu vejo que tem jeito sim. Ontem eu estava na estrada e eu vi vários caminhões passando. Tinha muitos carros, mas vários carros passando, fazendo um protesto de uma maneira silenciosa. Sabe com o quê? Usando a bandeira do Brasil. Eram só caminhoneiros, mas eles estavam defendendo aquilo que eles acreditam. Nós, querido, temos acreditado nessa bandeira de Jesus Cristo? Ou nos escondemos, nos omitimos? E aí? O que mais podemos aprender com Jesus? Que após o seu discipulado e ensino, surge uma outra geração, agora uma geração diferente, uma geração cheia do Espírito Santo de Deus. Veja, ele passou por lutas, desde a sua genealogia, passou por lutas ao nascer, e aí eu vou, se der tempo, ainda vou contar um pouco a história dos pais dele. Passou por luta agora já na fase adulta, mas ele acreditava tanto nessa palavra, e que essa palavra era verdadeira, que essa geração, que ele mesmo declarou, geração incrédula e perversa, geração adúltera, agora vai se transformar numa geração diferente. Olha o que está aí no livro de Atos, capítulo 2. Bom se pudesse ler todo esse texto a partir do versículo 30, mas faça isso em casa se você assim quiser, né? Versículo 38, Pedro respondeu. O que ele vai dizer aí? Qual é a palavra que Pedro vai dar para essa geração? Arrependa-se. Veja, uma geração que era perversa, má, agora está falando de arrependimento. Da onde Pedro surgiu com esse assunto? O que aconteceu? Podemos aprender com Jesus, querido, que o ensinamento deles é verdadeiro, é poderoso, é eficaz. Basta que tenha uma pessoa que acredite. Cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo
para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Imagina isso. Não existe lugar nesse país, neste mundo, que essa mensagem não pode entrar, querido. Ela está acessível a todos, mas nós estamos sendo essa geração que agrada ao Senhor, ou essa geração má, que não se importa, que não fala que a pessoa precisa se arrepender, que não evangeliza, que não chama, não convida as pessoas para vir à igreja, que não ora pelaquela pessoa e diz: eu tenho escutado isso demais, isso me incomoda demais quando eu ouço isso de um cristão. Eu não tenho nada contra. Como assim que você não tem nada contra? Não tem meio termos. Ou você pertence ao Senhor, ou você não pertence ao Senhor. Eu tenho sim, eu tenho contra a todas as coisas que se levantam e que tentam impedir o agir do Espírito Santo. Ouvindo um pastor de uma igreja ortodoxa, ele diz: Deus aceita toda forma de amor, mas toda essa forma de amor tinha um significado que todos nós sabemos o que o mundo está pregando. Não, querido, não é desse amor que está na Bíblia. O amor que está na Bíblia é um amor genuíno, é um amor transparente, é um amor sem pecado, é um amor onde fala de justiça, onde fala de misericórdia. E aí vai dizendo o texto: com muitas palavras o advertia e insistia com eles: salve-se dessa geração corrompida. Você, o que você está fazendo para salvar aqueles que estão próximo de você dessa geração corrompida? Eu estava ontem em um lugar, um lugarzinho do interior aqui mesmo, né? E conversando com uma mãe nova, né? Dona de um estabelecimento, tem uma filha de 11 anos, ela disse: olha, eu gosto muito de conversar, né, para conhecer as histórias das pessoas. E ela disse: olha, a minha filha de 11 anos, eu dou limites. Nós não estamos falando de igreja, ela não parecia ser cristã. Eu dou responsabilidade. Eu só tenho ela como filha. Dei um celular para ela, mas eu controlo o celular. Eu podia pagar à vista, mas eu paguei em 10 vezes. Eu mostro que a vida não é fácil e que ela vai precisar trabalhar. Trabalha comigo aqui no estabelecimento. Há pais hoje que não está nem aí para isso. Os filhos estão largados, estão sem limites. Se converteram a essa geração corrupta. Os filhos é que estão determinando na casa de muitos crentes até onde a igreja que os pais têm que ir. É isso mesmo. Não, para essa igreja eu não quero ir não, pai. Eu só vou para essa. Aí o pai e a mãe: meu filhinho, para não se desviar, né? Eu vou para a igreja também com ele, na mesma igreja, só para ele. Está fazendo tudo errado, meu filho. Enquanto está debaixo da sua autoridade, gostando ou não, se arruma, levanta-te e anda. Quando você se posiciona, querido, você está dizendo não com autoritarismo, mas com a autoridade do Senhor. Existem princípios que nós precisamos seguir. Mateus, versículo 18. O que podemos agora aprender com a família de Jesus? Que mesmo se preparando, há situações que não conseguiremos resolver sem a intervenção divina. Há situações na família que não é questão de preparo, é questão que você vai ter que orar para tomar uma decisão. E nem todas as decisões serão fáceis, tá? Na sua vida. Olha o que diz no versículo 18.
Foi assim o nascimento de Jesus. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unisse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Vamos entender um pouco agora esse contexto. Então, observe, eu estou falando, né, o que nós podemos aprender com Jesus. Então, o que nós podemos aprender com Jesus, podemos aprender com Deus, podemos aprender com essa família, né, que não existe facilidade no mundo que nós vivemos, tá? Desculpa se estou te decepcionando hoje, né? Mas esse é o meu papel aqui de pregar a palavra. Primeiro momento que nós podemos ver aqui, que há decisões que Deus toma que não conseguimos entender, né? Não seria mais fácil aqui nesse caso esperar o casal se casar, para que depois, né, o Espírito Santo pudesse intervir, Maria está grávida, aquela coisa todinha, né? Por que Deus faz algumas coisas que às vezes nós não conseguimos entender? Parece que é fora de tempo, parece que as coisas fogem o controle. Quando no versículo 18 vai dizer assim, antes que se unisse, está falando de intimidade sexual mesmo. Então, o que nós podemos entender aqui nesse ponto? Que não podia haver dúvidas que aquele filho era de Deus. Se José se casa com Maria e nesse período, né, tem essa intervenção divina, quantas coisas poderiam aparecer na cabeça de José? Será que esse filho é meu? Mas meu de quem? Se não é meu, é de quem? Divino? Isso nunca aconteceu. Vamos entender, querido, que é algo surreal até para os dias de hoje. Não tem como. Você imagina, você encontrar uma mãe ou um pai que é estéril, né? E a pessoa fica grávida. E aí, qual a explicação para isso? Não, foi o Espírito Santo. Você vai aceitar isso? Então tá bom, seu Espírito Santo. Naquela época eu lembro que não tinha o DNA. Né? Você já ouviu aquela história que quando o homem faz vasectomia e não é feito a cirurgia de uma maneira completa, ou seja, o homem não vai fazer os exames para ver se está tudo ok, né? E aí fica um canal ali aberto ali, e aí justamente para aquele canal que ele acaba engravidando a esposa, e a esposa diz, estou grávida. Ele falou, o quê? Não, eu fiz essa vasectomia. Que história é essa? Essa era a situação de José. Como aceitar isso? Então, por isso que o texto vai dizer, antes que se unisse, né? Deus antecipou. Antes que aconteça qualquer problema na sua vida, querido, pode entender isso. Deus já vai dando sinais e antecipando para que você não fique confuso. A grande questão é que em muitos momentos nós ouvimos mais a voz do nosso coração do que a voz de Deus. Versículo 25. Tal era a atitude de Deus para que não houvesse dúvida, que no versículo 25 vai dizer que José vai entender de uma maneira, entendendo qual era o propósito, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho e lhe pôs o nome de Jesus. Então, nesse período, entre Deus falar com esse José e até o nascimento de Maria, se passaram um bom tempo. Um tempo de 9 meses, mas que foi para ele uma eternidade. Você imagina, você na lua de mel, você falou, 9 meses, não vai ter nada. Deus, mas eu sou justo. Então, você é tão justo que vai ficar mais justo ainda. Nada. Podemos aqui observar, querido, que existem coisas no Evangelho que Deus vai pedir você, a sua totalidade de entrega, de conversão, de intimidade.
de responsabilidade com o Senhor. Antes que passe tantas coisas ruins na sua vida, Deus já está antecipando esse momento, coisas no seu coração para dizer: filho, tudo tem um propósito e a sua vida está no meu controle. O que mais podemos aprender com seus pais, a família de Jesus? Que a integridade na família chama aqui a atenção de Deus. É interessante, às vezes, você observar que tem pessoas que não são cristãs, porque a justiça de Deus não é só para os seus filhos, porque se fosse só para os seus filhos, aqueles que não são já estariam mortos, querido. Deus é justo, misericordioso. E existem situações que a integridade de algumas famílias chama a atenção de maneira que sobressai, né? As situações, a condição financeira daquelas pessoas, porém, independente disso, essas pessoas precisam aceitar Jesus, né? Então, pessoas que não fracionam, mas vivem por inteiro a palavra de Deus. Esse é o ponto que eu quero chamar a sua atenção, porque há pessoas que fracionam a sua integridade. Eu sou íntegro até aqui, mas isso aqui ninguém é de ferro. Eu sou íntegro até aqui, mas qual o problema? Todo mundo erra, né? Uma pessoa íntegra, ela é por inteiro. Se ela se compromete, ela cumpre. Uma pessoa íntegra, se ela marca um horário com você, e se ela não puder, e não vê, ela não vai deixar de ser íntegra, ela vai dizer assim: olha, fulano, aconteceu um imprevisto, e eu não posso ir. Posso remarcar um outro dia? Mas quando a pessoa não tem integridade, você não pode confiar nela. Você já conviveu com pessoas que você não confia? Você conseguiria conviver com um pastor que é 7-1, que está no 5º casamento, que seus filhos estão todos no mundo, cria problema dentro da igreja? Você conseguiria conviver com isso? Mas tem pessoas que convivem, porque a natureza daquela pessoa é a mesma. Mas os filhos de Deus, querido, entendem que uma vida com o Senhor precisa ser uma vida de integridade. Vamos supor, nesse exato momento que nós estamos aqui agora, se você está aqui prestando atenção nessa mensagem, você está fracionando o seu tempo aqui, ou você está por inteiro ouvindo a mensagem que eu estou pregando? O que você acha? Por inteiro ou fracionando? Estou ouvindo algumas coisas. Por inteiro. Mas se você está olhando o seu celular, você está sendo por inteiro ou você está fracionando o seu tempo que você está dizendo que você está cultuando aqui a Deus? Então você pode dizer para você: desliga o seu celular, por favor. Esse tempo é tempo para a gente pregar e ouvir a mensagem do Senhor Jesus. Olha o que é ser íntegro. É estar no lugar por inteiro. Eu estou conversando aqui, vem cá, Alexandre, por favor. Eu estou conversando aqui com a Alexandre. Aí Alexandre está falando comigo: ô pastor, pode falar, pastor, tudo bem? Tudo bem, pastor. Tudo bem. Eu estou sendo por inteiro com ele, estou apertando a mão dele. Oi, João, beleza? Aí está ele falando comigo aqui. Obrigado. Estou fracionando o tempo com ele. Não tem coisa pior do que isso? Ou quando você está conversando com alguém, chega uma pessoa que diz assim: eu posso só falar com você rapidinho? Mas tinha uma pessoa ali na frente. Uma pessoa íntegra, o que faz? Ela espera. Você sabe que eu já arrumei vários problemas como cliente, problema no sentido para aquele vendedor. Eu espero ser atendido. Ontem mesmo eu estava lá no Dom, fui trocar um produto. Ontem eu estava, sabe aquele dia de graça? Aquele dia de estar zen, estar tranquilo, né? Eu estava nesse dia, né? Nem sempre é assim. Então eu fui trocar um produto
e estava lá um pote de azeitona que estava estragado, né? Não achei a nota, deixei lá. Aí ontem, passou quase uma semana, encontrei a notinha assim, opa, fui lá trocar. Fui lá, não encontrei o produto, que era só para pegar e voltar. Aí a gerente me atendeu super bem. Na hora que eu estava saindo, uma pessoa liga. Aí a pessoa falou, gerente, no dia 7, vai abrir o mercado? Eu falei, caramba, que dia é hoje? Dia 7, o cara está em casa, querendo saber o que vai acontecer no dia 7, né? E eu ali querendo ir para minha casa comer um hambúrguer que estava lá na portaria. Aí a gerente atendeu com a maior educação, e a pessoa, mas você tem certeza? Aí eu falei assim, eu já estava naquela coisa assim, senhora, por favor, dá para você desligar esse negócio aí? Né? Porque ao mesmo tempo que eu estava atendendo, chega uma hora que a pessoa fraciona, ela não está por inteira ali, ela deixa você esperando para atender outro. Isso não é ser íntegro. A integridade é por inteiro, irmãos. Se você tem a sua hora, o seu tempo, né, que você esperou, não é justo a pessoa chegar à frente. Nenhuma loja, quando eu vou, se alguém, posso perguntar um negócio? Eu digo, não, eu estou na fila. Esses dias eu estava lá no condomínio, não sei se a Valéria está aqui. A Valéria está aqui, Nonato? Não, né? Valéria Nonato estava aqui. Eu estava lá, aí esperando, aí chega uma outra moradora. Aí eu fecho a porta, né, para ser atendida a minha vez. Aí a pessoa entra. Vai demorar muito? Aí a Valéria começou a falar. Aí eu falei, senhora, olha só, eu esperei até agora. A senhora pode aguardar ali fora? Na sua vez você vai ser atendido. Grosso. Falei, a senhora está sendo mal educada. Seu velho, a senhora também é velha. Eu sou moradora, eu também sou. Peguei a porta e pum, fechei. Pronto, acabou. E ela querendo entrar e eu segurando a porta. Deixando uma boa. Entendeu? A falta de integridade daquela pessoa em respeitar o tempo daquele outro. Isso não acontece aqui na igreja, irmãos? Isso não acontece no seu bate-papo, na conversa? Às vezes tem pessoas aqui que eu tenho pouco tempo, que quase não converso com elas, aí sempre vem aquelas mesmas pessoas que você conversa todos os dias. Pastor, posso falar com você? Eu falo, não. Não, porque eu preciso dar atenção àquela outra pessoa. Marca um dia, ou a gente está sempre disponível aí, e assim por diante. Veja, José era essa pessoa íntegra. Quando a gente fala isso, parece que a gente é antipático, desculpa o termo, nojento, né? É uma pessoa difícil de convívio. Não é, irmãos. É ser uma pessoa íntegra. Quando as pessoas, e algumas pessoas aqui sabem, que quando marca um discipulado comigo e falta, eu não atendo mais. É isso mesmo, eu não atendo. Porque eu acho uma falta de respeito ter roubado o tempo de uma outra pessoa que eu poderia atender, e não estou exagerando. E às vezes eu teria outra coisa para fazer, né? Às vezes às vezes estou em Niterói e venho aqui para cá e a pessoa, de boa. Passa no outro dia, aí pastor, tudo bem? Eu falo comigo, tudo bem. Uma pessoa íntegra, querido, ele chama a atenção de Deus, pode acreditar nisso. Mesmo ele sendo ímpio. Eu conheço muitos ímpios que são prósperos, que têm uma família bem estruturada, porque são íntegros. Precisa de alguém para pregar o Evangelho, para ele aceitar Jesus. Mas os princípios já estão ali. Uma pessoa íntegra não vive de mentira. Fala a verdade. Alguns não vão gostar, alguns vão te criticar, né? Muitas das coisas que eu falo aqui, eu sou criticado, eu vejo os comentários. Mas igual um amigo meu aí, eu faço um ombrinho assim, ó, e continuo.
Meu coração está limpo, está tranquilo. Não tem nada a esconder. Você, querido, chama a atenção de Deus com a sua integridade? Ou tem muita coisa que você esconde? Quer ver uma outra integridade que não acontece, às vezes, dentro de um próprio culto? Isso já aconteceu comigo até nesse último congresso agora que nós fomos. A gente estava lá, né? Aí uma outra pessoa, na hora de uma mensagem, um assunto lá que seria importante, uma outra pessoa chegou para conversar, uma pessoa que eu não conheço, para me perguntar alguma coisa. Justamente aquilo que eu queria ouvir daquele pastor que estava pregando. E aí fugiu. Né? Uma pessoa íntegra, ele respeita aquele tempo que quando tem alguém pregando, é Deus falando, e compete a nós ouvir a voz de Deus. O que mais podemos aprender, né? Que a integridade na família chama a atenção, versículo 19, por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Esse secretamente tem um propósito, não de uma maneira obscura, né? Então vamos ver a atitude de José. Expor Maria, né? Para que o cuidado que ele tinha, para que aquilo não fosse feito de uma maneira em que pudesse ter prejuízo para ela. E essa palavra, expor alguém, mostra que uma atitude de uma pessoa que é íntegra. Né? Hoje é muito comum, eu tenho um amigo que ele não gosta de tirar foto. Né? Então, sempre que a gente vai para passeio, eu gosto de tirar minhas fotos, não gosto de colocar na internet, mas eu gosto de tirar as fotos. E aí eu sempre tiro e falo, cara, você está cada dia mais bonito. Eu falo isso para mim mesmo, você está cada dia melhor. O crente está cada dia melhor, irmãos. O crente ele se renova cada manhã. Né? A sua força é diferente de tempos atrás. E eu gosto, eu tiro as fotos, eu gosto. Né? De uma maneira de eu estar brincando, tá, irmãos, comigo mesmo. Né? Mas esse amigo meu, ele não gosta de assim, tirar foto, né? Eu falo, você é índio? Porque índio tem medo, né? Se tirar foto, vai roubar a alma dele, né? Aí ele fala, que é isso, nada disso, tal, né? Mas quando eu tiro, nós tiramos a foto junto em eventos, eu não assim publico, né? Eu mando as fotos para ele e pronto, assim por diante. A gente não tem o direito de expor uma outra pessoa sem que aquela pessoa autorize. Não temos. Sabe? Nós não temos direito de falar daquela pessoa. Quando eu dou um testemunho aqui, eu não dou um testemunho, se alguém der algum testemunho e eu falar aqui, que aquele testemunho for público. Uma vez que ela publicou, todo mundo está sabendo, eu posso fazer um comentário. Mas se você falar algo para mim aqui pessoal, eu não posso chegar aqui do púlpito e falar. Eu não posso, algo que alguém comentou comigo aqui, em um gabinete, ou uma coisa particular, eu chegar e falar para outro. Não posso. Isso se chama sigilo. Então, veja a atitude deste homem, e que tem muito a ver conosco, algo que a gente pode aprender com essa família. Nós não temos o direito de expor, né? Sair mostrando tudo. Temos que ser reservado mesmo, e eu sou extremamente reservado, irmãos. Aqueles que convivem comigo há bastante tempo, eu falo com um, falo com o outro, mas não sou de estar na casa das pessoas, não tenho essa amizade grudenta, né? Adocicada, né? Aquela coisa que aonde o outro vai, eu vou com você, para onde vai, se você não for, se você não me chamar, eu fico triste. Não tem isso, né? Eu sou muito reservado mesmo, ao mesmo tempo que eu estou junto, né? Mas gosto de viver a minha individualidade. Às vezes a minha esposa até reclama, poxa, você vai lá comprar isso, você não me chamou. Eu falo, olha só,
as coisas que são minhas, eu gosto de escolher, né? E aí eu tenho um charme, né? Porque eu gosto de surpreender você, né? Na verdade, eu gosto de escolher mesmo, sem ninguém, pronto, acabou, né? Então, nós não temos esse direito de falar assim, fulano vê, e que roupa é essa que está usando? Quem te deu esse direito? Concorda comigo? Sim ou não? Hã? Tem uma pessoa lá no condomínio, que a gente tem essa liberdade, ele sempre quando me vê que eu estou de touca, ele fala assim, ô Papai Noel. Eu falei, rapaz, Papai Noel deve te decepcionado muito, cara, porque toda vez que você me vê, você acha que eu sou Papai Noel, por quê? Você tem alguma coisa contra Papai Noel? Aí ele fica todo enrolado. Né? Já que ele está me expondo, eu também faço a mesma coisa com ele, para ele ver que aquela situação não é legal. Aí eu falo, está vendo? Isso não é legal, isso não é legal que você faz de maneira pura. Aí a pessoa entende. Então, nós não temos esse direito de fazer isso, nós não temos direito de falar de igreja nenhuma. Ah, porque é católica, porque é espírita. Você não foi chamado para isso. Você foi chamado para pregar a palavra do reino de Deus. Outro ponto, anular secretamente. Embora José e Maria ainda não fossem casados, o período de noivado era algo ali sagrado, que os dois eram considerados cônjuges, né? Amém. 11:05. Terminou a mensagem. Vamos estar de pé? Deixar, a gente vai embora, né? Desculpa. Mas o que nós podemos observar aqui é que quando diz aqui, né? Embora José e Maria ainda não fossem casados, o período de noivado era tão sagrado que os dois eram considerados cônjuges. Pensando que fosse humano e não divino, a gravidez de Maria, ele pretendia anular o casamento, né? Então, existem coisas, querido, que nós tomamos decisões assim, porque achamos que é algo humano, achamos que é um erro, mas precisamos orar e perguntar a Deus. José aqui tinha todo o direito para tomar essa decisão, e seria algo difícil para ele assim entender, para qualquer um de nós nos dias de hoje, mas ele ouviu a voz de Deus. Que você possa aprender com Jesus, possa aprender com essa família a ser uma pessoa íntegra, a ser uma pessoa honesta e ter essa convicção que a vontade de Deus, querido, ela está acima da sua vontade. Vamos orar? Senhor, eu quero te pedir nessa manhã que esse pequeno estudo, Deus, falando sobre os ensinamentos e ao mesmo tempo dando exemplos práticos do nosso dia, que possamos crescer, ser cada dia mais essa pessoa íntegra, essa pessoa que chama a tua atenção pela nossa atitude, pelo nosso temor, pelo nosso compromisso. Senhor, nos ajude a ser essa pessoa envolvida na tua obra. Nos ajude, ó Deus, a continuar superando os obstáculos que a vida vai nos surpreender, das coisas que chegarão para as nossas famílias que é incompreensíveis, é incabíveis, não tem como solucionar, mas entender, Deus, que a tua vontade, ela está acima de todas as coisas. Se Jesus não teve uma vida de facilidade, mesmo sendo filho de Deus, que nós não venhamos a acreditar nessa mentira do diabo, dizendo que teremos facilidade aqui neste mundo. Nós não teremos.
mas teremos o Consolador. Aleluia. Nós teremos Jesus como exemplo, dizendo: eu não tive nenhuma regalia, mas o Pai estava comigo. Ajuda-nos, Senhor, a contabilizar a nossa história, não pelas coisas negativas, mas pelas coisas boas. Traga a nossa mente, Senhor. Quantas orações foram respondidas? Nem todas o Senhor te disse sim. Nem toda Ele disse vai ser do seu jeito, mas até o teu não, Senhor, Ele serve para o nosso crescimento, Ele serve para o nosso amadurecimento, e a entender que existe uma vontade que está acima da nossa vontade. Que dias melhores aqui, Senhor, não está baseado em resultados, em dia de paz, mas dias melhores aqui na terra é quando a tua vontade é feita, se cumpre, e nós permitimos que os seus planos se realizem na nossa vida. Esse homem José nos dá uma grande lição. Uma pessoa íntegra, que vivia a sua fé por inteiro. É isso que nós queremos. Jesus nos dá uma grande lição e um grande aprendizado. Por ser filho, ele não vivia cometendo erros, mas dizendo: eu sou filho de Deus. Ele vivia por inteiro a palavra do Pai. E que nós podemos ver que durante essas 14 mais 14 mais 14 gerações, foram gerações más, gerações perversas. Mas a tua palavra, Senhor, prevaleceu em todas as gerações. Bastou existir um homem, uma mulher íntegra, sensível à tua voz, e a tua palavra se tomou forma e habitou entre nós. Habita entre nós nessa manhã, Senhor. Mostra a vontade boa, perfeita, agradável que o Senhor tem para cada um de nós aqui. Que não estejamos presos às enfermidades, mas um Deus que cura todas as coisas. Que não estejamos presos a um prato de comida, ao sustento que vai chegar na mesa, mas a fonte que alimenta as nossas famílias, Jesus Cristo. Que a nossa vida não esteja baseada em resultados das nossas orações, mas que a nossa fé seja unicamente sustentado pela palavra do Senhor Jesus. Pai, eu quero te agradecer por aqueles que receberam essa mensagem, por aqueles que estão em casa, e que seja alcançado pelo teu amor. Aleluia. Aleluia. Andar com Deus, segura na mão de Deus. O choro de uma noite acaba de manhã. Deus tem vitória. Busca o amor, busca o perdão, busca o poder e muita unção. A vitória é garantida, a promessa não falha, Ele vai te abençoar. Anda com Deus, anda
vitória garantida, a promessa não falha, Ele vai te abençoar. Ele vai te abençoar. Para alcançar, tem que confiar de todo o coração. Para vencer, é preciso usar as armas da fé. Para prevalecer, você tem que resistir no poder do Senhor. Crer sem duvidar, a palavra declarar, para ver acontecer. Andar com Deus, segura na mão de Deus. O choro de uma noite se acaba de manhã. Deus tem vitória. Busca o amor, busca o perdão, busca o poder e muita unção. A vitória é garantida, a promessa não falha, Ele vai te abençoar. Ele vai te abençoar. Ele vai te abençoar. Sim, Senhor, nós queremos andar contigo. Queremos permanecer, Senhor, debaixo da tua vontade. Nos ajuda, nos instrui, nos orienta, guia os nossos passos. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos aqui nessa manhã, louvando e bendizendo o teu nome. Obrigado, ó Deus, pela tua mensagem pregada aos nossos corações. Que ela possa, Senhor, frutificar. E que possamos, ó Deus, a cada dia caminharmos em direção ao Senhor em santidade. Te louvamos por tudo. Leva a tua igreja em paz e segurança. E que à noite possamos estar aqui novamente para juntos cultuarmos o Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia a todos. Vão em paz.